FATEC, formação nas áreas de Libras, psicanálise clínica, bacharel em teologia, pós-graduação e muito mais. Conheça o nosso ensino à distância. 17-3421-5653 e venha ser FATEC você também. A paz do Senhor, irmãos, nós estamos aqui em mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos transmitindo diretamente dos estúdios da TV FATEC em Votuporanga, da Faculdade de Teologia e Ciências. Nós estamos estudando esse trimestre Fé e Obras, Ensino de Tiago para uma Vida Cristã Autêntica. É essa revista que nós estamos estudando esse trimestre. Essa revista você pode adquirir nas casas publicadoras da Assembleia de Deus no Brasil, a CPAD. O comentarista desse trimestre é o pastor Eliezer de Lira e Silva. Nós estamos no terceiro trimestre de 2014, estudando essas maravilhosas revistas da Escola Bíblica Dominical. São lições que têm abençoado as nossas vidas, a minha como pessoa e acredito que a sua também. E nós estamos aqui nessa pré-aula para fazer um abstract, dessa lição, para que os irmãos possam ter um subterfúgio um pouco maior para o domingo de manhã. Tanto essa pré-aula serve para os alunos como para os professores, como um implemento a mais pedagógico para o ensino dessa lição 4 no domingo 27 de julho de 2014. O tema dessa lição hoje, a lição 4, é Gerados pela Palavra da Verdade. Eu quero ler o textuário juntamente com os irmãos e depois a verdade prática. Eu creio que já está em tela aí, vocês poderão estar acompanhando a leitura. Texto áureo diz o seguinte: texto áureo, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. 1 Pedro 1:23. A verdade prática diz o seguinte: somente aqueles que foram gerados pela palavra da verdade são guiados pelo Espírito Santo. A leitura bíblica em classe nós não lemos como de costume, mas ela encontra-se em Tiago 1:9-11 e depois 16 e 18. Nós vamos agora para a introdução da nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical, e a introdução, ela diz o seguinte: na lição de hoje nós vamos estudar acerca da qualidade relacional da igreja, ou seja, nós vamos falar de um problema em voga nos dias atuais nas igrejas, que é o relacionamento interpessoal, relacionamento de pessoas. Quão difícil é, vamos dizer assim, essa arte do bem relacionar dentro da igreja. Quantos problemas! E a maioria, para não dizer 99% dos problemas que surgem da igreja é de ordem de relacionamento. Nós vamos ver aqui por que esses problemas surgem e por que nós temos tantos problemas de relacionamento dentro da igreja. Diz aqui, Tiago, apontando as distorções sociais que podem existir em um ambiente eclesiástico ou de convivência entre irmãos. Então, Tiago, ele aqui já aponta na sua carta as distorções sociais, ou seja, as diferenças sociais que há dentro da igreja, porque nós sabemos que, embora nós sejamos irmãos, nós temos diferenças econômicas, sociais, culturais, de toda ordem dentro da igreja. Nós não temos uma classe social única dentro da igreja. O mesmo projeto de sociedade que nós temos lá fora, nós temos dentro da igreja, de questão cultural e questão socioeconômica. E Tiago aponta algumas distorções, e que essas distorções, elas prejudicam a convivência entre os irmãos da igreja. No capítulo 1, que fala sobre a relação entre os pobres e os ricos da igreja, ele subdivide-se em item 1, os pobres na igreja do primeiro século, item 2, os ricos na igreja antiga, item 3, perante Deus, pobres e ricos são iguais. Vamos falar sobre o item 1 do capítulo 1, os pobres na igreja do primeiro século. Diz assim o nosso texto da revista da Escola Bíblica Dominical: do ponto de vista social, a pobreza exclui o ser humano dos direitos básicos. Ora, o autor dá uma definição aqui de pobreza. O que é ser pobre? É aquela pessoa que não tem o básico. A Constituição Federal, ela garante os direitos básicos do cidadão, que é moradia, saúde, segurança e alimentação. Então, Tiago está dizendo aqui
e o autor está dizendo que do ponto de vista social, a pessoa que é pobre é essa que é exclusa dos direitos básicos. Então, ele diz aqui no texto ainda do autor, é difícil reconhecer que a igreja do primeiro século era constituída por duas classes sociais, pobres e ricos. Então, no primeiro século, era evidenciado isso dentro da igreja. E nós sabemos que pela palavra de Deus isso não pode existir. Não pode haver essa separação na questão do relacionamento, do bem tratar, do considerar dentro da casa de Deus. Nós vamos ver aqui para frente para o texto que para Deus não há pobre e não há ricos. Para Deus há salvos em Cristo Jesus. Mas aqui no item 1, os pobres na igreja do primeiro século, fica evidenciado isso, que havia diferença. Dentro da própria igreja, esses pobres considerados pobres, eles eram excluídos dos direitos básicos que eles poderiam ter dentro da igreja. E infelizmente eu afirmo ainda que isso acontece dentro de muita igreja. Se a pessoa tem uma condição socioeconômica um pouco diferenciada, ela é excluída de alguns direitos básicos. Pastor Marcos Palácio, cite alguns: ter oportunidade, ser separado para ministério, louvar, testemunhar. Muitas pessoas são limitadas por conta da sua condição socioeconômica. Nós sabemos que isso não é de Deus, e um líder que envereda por esse caminho, ele mesmo está desviado, mas isso acontece. Eu gostaria de lembrar aos irmãos que nós não somos contra os ricos, nós não somos contra a prosperidade, nós não somos contra o ser humano se evoluir e ser bem financeiramente. Pelo contrário, aquele que adora a Deus, ele o enriquece. Mas não podemos fazer acepção e diferenciação de pessoas pela condição socioeconômica. Isso não é ser cristão. O item 2 do capítulo 1 fala sobre os ricos na igreja antiga. Por vezes, os ricos são identificados na Bíblia como judeus proprietários de muitos bens. Então, na igreja antiga, quem eram os ricos? Judeus, nascidos judeus, que tinham muitos bens. No segundo parágrafo do item 2 do capítulo 1, fala assim: os ricos e abastados têm a tendência a desenvolver arrogância, autossuficiência e a postura de senhores poderosos. Não é todos, mas é uma tendência para quem detém poder financeiro na mão, desenvolver um nível de arrogância. E se tratando dentro da igreja, ele passa a ser autossuficiente, não considera nem ministério, e começa a ter uma postura de senhor, dono da igreja. Tem muito riquinho por aí, irmão, querendo ser dono da igreja e mandar na igreja. Ele faz as artimanhas dele, quer comprar todo mundo, e tem pastor ainda que cai nessa besteira. Tem líder que se deixa levar. Tem líder que, se o rico tem um dízimo muito grande, o rico manda na igreja e manda nele também, no pastor. Isso não é ser cristão. Não é ser cristão. Eu vi uma vez um pastor falando, dizendo que a melhor igreja é a igreja do órfão, da viúva e do aposentado, porque eles são fiéis e não querem dominar a igreja. Não é regra geral, mas a tendência do rico é querer dominar a noiva de Cristo, que é mandar. É complicado. Então, meu querido, fica aí com a viúva, com o órfão, fica aí com o aposentado e dê graças a Deus. Nós não estamos excluindo ricos aqui da fileira dos céus. Nós não estamos excluindo os abastados das fileiras dos céus. Mas que tem muita complicação por aí. Com esse povo tem muita complicação. Nós estamos aqui para falar a verdade, irmãos. Nós estamos aqui para falar a verdade. A verdade, ela tem que ser dita, porque ela é da palavra de Deus, e é a tônica da lição. O item 3 do capítulo 1 fala: perante Deus, pobres e ricos são iguais. Há diferença para Deus? Se você tem 3, 4 fazendas e eu nenhuma, há diferença. Todos temos que ser perdoados, salvo em Cristo, para subir para o céu. A diferença acaba
tudo do outro lado da vida. Pode ser diferente até aqui na terra, mas do outro lado da vida não tem. Todos terão que dobrar os seus joelhos perante o Senhor Jesus de Nazaré. Diz aqui no item 3: a igreja local deve receber a todos no espírito do Evangelho, isto é, como membros da família de Deus, pois através da salvação em Cristo, independentemente da condição social, todos têm a Deus como Pai. Então, se você tem muitas fazendas, Deus é teu Pai. Se eu não tenho nenhuma, Deus também é meu Pai. Nós somos irmãos. Então, em Romanos 8,14, diz que o espírito cristão é aquele que recebe a todos como membros da família de Deus, e não olhando pela tônica, pela ótica social. O capítulo 2 fala, Deus só faz o bem. O capítulo 2 subdivide-se em item 1, não erreis. Item 2, todo dom e boa dádiva vem de Deus. Item 3, a origem de tudo o que é bom está no Pai das luzes, Deus. O item 1, não erreis, no versículo 16 diz assim: com essa advertência, o meio-irmão do Senhor Jesus não está afirmando a doutrina da santidade plena, ou perfeccionista, a de que o homem, uma vez remido, não mais pecará. Meu querido, quantas pessoas enveredando por essa doutrina perfeccionista errada? Até muitos líderes, que ele, não há erro nele, não paira dúvida sobre ele. Ele é um santarrão. Ele é um santarrão. E outra coisa pior, o perfeccionista para a sexualidade. Para ele, pecado é só pecado sexual. Não pagar, dever para todo mundo, mentir, fazer estratagema dentro da igreja, dominar ministério, enganar o povo. Isso para ele não é pecado. Dizer falso testemunho, levantar calúnia, fofoqueiro, isso não é pecado para ele. Ele é perfeccionista. Por que ele é perfeccionista? Não tem pecado sexual na vida dele. Não tem pecado sexual na vida dele. Tudo para ele é isso, né? Mas é um tremendo falastrão, de um caloteiro, não sai de fora em delegacia e diz que é santo. Então, Tiago diz aqui, você ser salvo não é uma garantia eterna que você não mais pecará. Mas se porventura você errar, há Jesus que pode te perdoar. Jesus que pode te recuperar e abençoar a sua vida. O item 2 do capítulo 2 diz, todo dom e boa dádiva vem de Deus. Um dom de Deus, como a sabedoria que torna uma pessoa espiritualmente madura, não pode ser recebido pelo crente através do esforço humano. Ora, se Deus lhe deu o dom, lembrando aos irmãos que nós somos gerados pela palavra da verdade, é o tema da lição. Se Deus lhe deu o dom, e é Ele que dá, esse dom não é por mérito teu, nós não somos merecedores. Tem gente que acha que ele tem até que fazer curso, vou fazer um curso, eu vou traçar uma política aí, vou conseguir esse ministério, esse cargo na igreja, eu vou fazer isso, achando que através do esforço dele, do mérito dele, ele vai ser abençoado através dos dons da igreja. O dom, ele vem diretamente de Deus, ele é uma dádiva de Deus, e somente Deus pode dar, e é democrático, ele dá a quem ele quer. Esse dom vai vir para o queridinho do pastor, esse dom vai vir para o que o pastor gosta. Não, o dom é para quem ele quer. O item 3 do capítulo 2 fala sobre a origem de tudo que é bom está no Pai das luzes. Ou seja, tudo que é bom vem de Deus. Não vem do pastor Marcos Palácio, não vem do pastor fulano de tal, não vem do líder tal, não vem de tal liderança. Da minha pessoa pode sair coisa boa, mas também pode sair coisa ruim. Mas de Deus não, de Deus só vem coisa boa. Então siga a Deus, prefira a Deus. Diz aqui, Tiago declara que apenas as boas virtudes vêm de Deus. Não há sombra de variação no Pai das luzes, isto é, nele não há momento de trevas ou de luzes. E tem muita gente que diz, eu não estou bem,
eu estou numa fase em que Deus não me quer nisso ou naquilo. Meu querido, se você está nessa fase, de Deus que não é, porque de Deus só vem coisa boa, não há sombra de variação de Deus. Variação de humor e de conduta, não, isso que vem de mal da sua pessoa não é de Deus não. Ai, Deus mandou eu não congregar, realmente eu tenho que ficar um pouco afastado agora e tal. Antes era uma bênção na igreja, agora não posso cantar, não posso dar testemunho e pregar, porque eu estou aqui numa prova com Deus, Deus tem me falado do meu... Não é Deus não, meu querido, porque de Deus só vem coisas boas. O capítulo 3 fala sobre primícias de Deus entre as criaturas, Tiago 1:18. O capítulo 3 subdivide-se em item 1, algo que somente Deus faz, item 2, a palavra da verdade, item 3, o propósito de Deus. Item 1, algo que somente Deus faz. A regeneração é um milagre proveniente do Pai das Luzes, segundo a sua vontade. Quem pode te recuperar? Quem pode me recuperar? Somente Deus. Eu vi um pastor um dia, mandou um obreiro levantar e falou: esse fulano aí, encontramos ele no esgoto e ele é um recuperando nosso. Recuperamos ele, demos um banho nele, fizemos uma barba, está aí, e é um recuperando nosso. E na maior vanglória, com coisa que ele recupera alguém. Primeiro ele tinha que recuperar ele, que ele está passivo de recuperação, né? Para depois recuperar os outros. Ninguém recupera ninguém, irmão. Quem recupera o homem é Jesus de Nazaré. Diz aqui, ele limpa o homem dos seus pecados. Isaías 1:18. Quem limpa o homem? Quem transforma o homem dos seus pecados, das suas imundícias e sujeiras? Somente Jesus de Nazaré. Homem nenhum consegue recuperar homem algum. Não recupera nem a si mesmo. Mas tem um monte de cidadão aí, os paladinos da santidade, né? Os paladinos da santidade, dizendo que recupera. Não recupera nem a família, nem a própria família dele. Tem líderes que não recuperam nem a sua própria família e quer recuperar a família dos outros. O item 2, a palavra da verdade. Diz assim: naqueles dias parte da igreja estava dispersa, sofrendo muitas tribulações. Então, na igreja primitiva, estava passando por dificuldades, algumas tribulações, distorções da sociedade, relacionamento social e muitos problemas. A igreja estava com muitos problemas. Diz aqui no segundo parágrafo do item 2, Tiago enfatiza a expressão palavra da verdade. Fomos gerados e enxertados pela palavra que salva a nossa alma. A pergunta do item 2 para você é o seguinte: você está sendo gerado por que palavra? Palavra de Deus? Por Jesus de Nazaré? O seu alicerce é em cima do quê? Da palavra de Deus? Ou você está sendo gerado pela palavra do João, do Pedro, do Tiago, do José, do pastor fulano de tal, do ministério fulano de tal? Se você está pela palavra de alguém, ou por ministério fulano de tal, eu tenho uma péssima notícia para te dar: você vai passar por tribulações e vai se dispersar, que é o que acontecia. Aliás, nós vemos na carta de Paulo, alguns dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de fulano de tal, eu sou de Beltrano, né? Havia esses problemas lá. Então, se você, eu sou da rua tal, eu pertenço à rua tal, não pertenço a tal igreja tal. Se você está nessa, só vai vir tribulação para a sua vida, perturbação e dispersão. Afinal, é dispersão, dispersar todo mundo para cada um do seu lado. Mas se você foi gerado pela palavra da verdade, você está no bom caminho, porque a palavra da verdade através de Jesus de Nazaré é que salvou e salva a sua alma. O item 3 fala o propósito de Deus. A pergunta é: qual é o propósito de Deus? Diz aqui: o propósito divino não é primeiramente abençoar o crente com bênçãos materiais. A falsa doutrina da prosperidade os irmãos já conhecem. E diz aqui: mas fazer dele primícias de suas criaturas, os salvos pela graça mediante a fé. Efésios 2:8. Primeiro, Jesus quer nos salvar. O projeto de Deus para a raça humana é salvar a raça humana. Agora, a Bíblia diz que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É óbvio que se você é salvo, você será abençoado, Deus te prosperará, te enriquecerá. Mas primeiro tem que ser salvo. Deus não enriquece e prospera primeiro para depois salvar, né? O projeto de Deus primeiro é salvar, redimir, limpar o homem de todo pecado. E depois a prosperidade vem.
o pastor, vocês são contra a prosperidade. Não somos contra a prosperidade, nós pregamos o verdadeiro evangelho da prosperidade. O verdadeiro evangelho da prosperidade: buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não buscai primeiro as demais coisas e depois ganhará o reino dos céus. Não é. Nós temos que seguir a sequência lógica que a Bíblia apresenta. E nós estamos nesse caminho. A conclusão diz o seguinte: inseridos no processo de aperfeiçoamento espiritual, sofremos os mais diversos tipos de provações, independentemente de nossa posição social, econômica e cultural. Ah, pastor, eu sou rico, eu não vou ter problema. Vai ter problema. Ah, pastor, eu sou pobre, eu não vou ter... Vai ter problema. Ah, pastor, eu sou rico, não vou ficar doente? Vai ficar doente. Ah, eu sou pobre, não vou ficar doente? Vai ficar doente. Irmão, você estando nessa terra, sendo rico ou pobre, você está sujeito a todo tipo de provação e tribulação. Tudo isso é democrático para você. Se você prestou atenção nessa pré-aula, e se você está antenado na palavra de Deus, você aprendeu um pouco mais hoje. Aprendeu sobre relacionamento. Que se nós compreendermos a palavra de Deus, embora tenha ricos e pobres na igreja, a relação vai ser abençoada. Você aprendeu que de Deus só procede o bem. Essa sombra de variação que está tendo na tua vida, clame o sangue de Jesus, não é de Deus. Você aprendeu também que nós somos primícias de Deus. Só Deus trabalha na nossa vida. Só a palavra de Deus pode mudar a nossa vida. E há um propósito de Deus para todos. O propósito de Deus é salvar a nossa alma e nos abençoar e nos enriquecer. Que Deus abençoe os irmãos, que o Espírito Santo possa falar melhor nos nossos corações e que nós possamos estar aqui em mais uma pré-aula na próxima semana, se assim Deus aprover. Deus o abençoe. Um bom domingo com Jesus e uma boa escola bíblica dominical em todo o Brasil e mundo.